Muito obrigado pela presença. Sejam todos e todas bem-vindos à oficina Quem Quiser Que Conte Outra, semeando histórias, cultivando vínculos. Eu sou Clélia Mauri, diretora executiva da Abrace, Associação Brasileira de Cultura e Educação. A Abrace é uma associação comunitária baseada na região de Washington, D.C., que desde 2005 trabalha para manter viva nos Estados Unidos a herança cultural e a identidade brasileira por meio de programas educativos e culturais. Há 15 anos que oferecemos de uma maneira contínua o programa de ensino de português como língua de herança, além de atividades culturais como palestras, feira cultural, feira do livro, biblioteca viva, grupo de jovens voluntários, encontros de bebês e muito mais. Em 2020, em resposta à pandemia do Covid-19, passamos também a oferecer aulas e atividades online, o que nos permitiu acolher e conectar com famílias de outras regiões que não possuem associações ou escolas de língua de herança como a nossa. A falta de uma comunidade de apoio torna ainda maior o desafio das famílias que vivem no exterior na manutenção da língua portuguesa viva e da cultura brasileira como referência afetiva e identitária. O projeto Oficina de PLH parte dessa realidade e visa suprir, ao menos parcialmente, essa lacuna. Por meio de uma série de 5 encontros virtuais, nós nos propomos a compartilhar experiências, dicas, aprendizados, recursos, com vistas a motivar pais, mães e filhos a cultivarem de maneira lúdica e afetiva o português como língua de herança. Um verdadeiro passeio pela rica cultura brasileira, com música, artes, brincadeira, contação de histórias como essa noite, lendas e tradições. O projeto Oficina de PLH é uma parceria da Abrace com o Consulado Geral do Brasil de Chicago, a quem agradecemos a oportunidade, a confiança e o apoio que foram essenciais para a realização deste projeto. Eu agradeço em especial ao senhor embaixador Benoni Belli pela idealização, parceria, apoio e incentivo às ações de promoção e disseminação da língua de herança junto à comunidade brasileira que vive aqui nos Estados Unidos, em particular na jurisdição de Chicago. O projeto das nossas oficinas está sob a coordenação primorosa da educadora Cláudia Costa, a quem agradeço e parabenizo pela liderança e organização. Como informamos na ficha de inscrição, a oficina está sendo gravada, pois posteriormente todos os vídeos e material de apoio será disponibilizado nos canais e mídias sociais do Consulado de Chicago e da Abrace. Ao final da oficina, nós enviaremos um formulário pedindo a sua opinião, que é muito importante para nós. Por favor, participem. A oficina, Quem Quiser Que Conte Outra, será conduzida pela educadora e pela pedagoga Lucila Canadani. Falar da Lucília é um prazer, né? Porque a Lucília é aquela brasileira apaixonada pelo ensino da língua de herança e desde 2019 vem contribuindo com a nossa missão como professora voluntária, membro do Conselho Pedagógico. A Lucília tem um talento e um conhecimento que fascina desde os pequenininhos até os jovens voluntários nos seus projetos de contação de histórias e inspira professoras ajudando a aprimorar suas técnicas. E essa noite ela vai compartilhar com vocês um pouco dessa magia. Lucila, muito obrigada por aceitar o nosso convite e agora é com você, agora é com vocês. Até a próxima oficina, uma boa noite de encantamento para todos. Boa noite a todos, a todas. Que alegria estar aqui hoje, gente. Estou super feliz. Queria agradecer a Abrace novamente, o Consulado Brasil Chicago. É uma honra e assim, parabéns pela iniciativa. Eu acho que a gente precisa desses momentos de troca, de reunião, de falar, né, dos desafios, falar das alegrias de criar filhos fora do Brasil. Muito obrigada. A Clélia já me apresentou, mas eu queria falar um pouquinho da minha história com a contação de histórias. Eu sempre gostei muito de histórias, de contar histórias, contava histórias para os meus filhos, para os meus sobrinhos. Quando era psicóloga, contava no contexto de terapia. Mas quando eu me mudei para os Estados Unidos e comecei a trabalhar como professora na Abrace, e a Abrace sempre foi muito generosa comigo de me oferecer possibilidades de contar histórias para um público mais amplo, eu observei uma coisa muito interessante, que quando às vezes eu estava contando histórias em eventos, crianças que na classe às vezes eram caladinhas, não queriam participar, quando eu começava a contar histórias, elas se soltavam, levantavam a mão, queriam interferir, queriam falar,
E eu pensei, meu Deus, temos aqui um recurso incrível para trabalhar a língua portuguesa, e trabalhar a nossa riqueza cultural, né? E aí me encantei, comecei a estudar mais e me aprofundar no assunto. Então, estou aqui hoje como mãe que tem filhos e que quer manter o português e que quer manter a história, como professora que usa alguns desses recursos e tenta diversos recursos para chamar a atenção das crianças, e o meu objetivo hoje é inspirá-los, né? São dicas, não são verdades. O que vocês puderem usar no contexto da família de vocês, não é tudo, às vezes uma dica, uma coisa, eu já fico super contente se eu conseguir inspirar cada um de vocês a fazer alguma coisa. Essa semana eu assisti uma peça infantil, eu amo, online, viu, gente? Online, em português. E a atriz começava com uma fala que eu achei maravilhosa, e eu vou pegar emprestado, eu vou roubar dela. Depois eu falo o nome da peça. E ela começa da seguinte maneira: desocupado público. Que bom estarmos aqui hoje sem nenhum compromisso, com o objetivo único e exclusivo de brincar, de sonhar, de contar e ouvir histórias. Deixem os pensamentos de lado, para que a imaginação possa ser conduzida pelas palavras. Eu achei muito lindo, e ela faz uma ironia, né? Faz de conta que a contação não é importante, faz de conta que a contação não é primordial. E a gente sabe que não é, e é isso que a gente vai conversar hoje. Tá bom? Então, eu dividi essa oficina em 3 momentos. A gente vai fazer uma brincadeirinha no começo, depois a gente vai falar um pouco da importância das histórias, e depois algumas dicas e recursos que a gente pode usar em casa. Toda a oficina é bem interativa, então eu ia pedir, assim, se possível, se vocês puderem manter as câmeras ligadas, eu agradeço. Eu gosto muito de ver as pessoas interagindo, e vão ter atividades interativas. Então, se possível, eu sei que às vezes não dá, tá bom? Então, vamos lá, gente. Eu pedi para vocês trazerem um pano. Desculpa, um recado. Se tiverem perguntas, vão colocando no chat. Eu estou com a Cláudia e a Lana me ajudando, a gente vai respondendo na medida do possível. O que não der para responder, a gente vai anotar e vai arrumar um jeito de responder a todos. Eu pedi para vocês trazerem um paninho, eu não sei se todos conseguiram trazer. Ei! Agora, não é uma chamada oral. Se não conseguiu trazer, pode ir buscar. Olha que legal, hein? Assim, qualquer pano, pode ser um pano de prato, uma toalha, uma camiseta. Eu estou muito feliz que muita gente trouxe. Eu achei, assim, é um pedido assim que às vezes a gente esquece, né? Qualquer paninho, não precisa ser um pano lindo, gente, não sejam vaidosas, vaidosos. Legal. E chegou uma mocinha aí para interagir com a gente, que ótimo. Alguém foi buscar? Não sei se alguém foi buscar. Você foi buscar, Lana? Já voltou? Alguém mais quer ir buscar? Todo mundo mostra o paninho para eu ver quem tem. Legal. Eu queria começar com uma brincadeira, porque assim, quando a gente conta a história, a gente tem que entrar nesse universo que essa atriz falou, nesse universo da fantasia, da brincadeira. Assim, não dá para contar uma história de um lugar assim, de adulto, que não quer se envolver com o babado. Você tem que se soltar. E a brincadeira é nesse sentido, para a gente entrar nessa oficina com esse espírito, tá? De brincar, de interagir e de fazer bobagem, não se importar com certo ou errado. Eu vou cantar uma música e ao final de cada refrão eu vou pedir para vocês fazerem uma forma com esse pano. De novo, não tem certo ou errado, é uma brincadeira, tá bom? Eu vou fazer um exemplo, eu vou fazer o primeiro exemplo, é assim. O meu pano encantado, agora eu quero ver uma coisa bem bonita aparecer. Uma casa eu quero ver. Ai, gente, essa é a minha casa, eu fiz um teto. Ai, gente, que casa grande, nossa. Legal.
O meu pano encantado, agora eu quero ver uma coisa bem bonita aparecer. Uma girafa bebendo água, eu quero ver. Bebendo água, hein, gente? Ah, é legal, tô gostando, gente. Tem uma girafa, deixa eu ver essa girafa ali. Ela é meio cabeça preta, corpo branco, adorei. O meu pano é encantado, agora eu quero ver uma coisa bem bonita aparecer. Uma nuvem eu quero ver. Ai, que joia! Bacana. O meu pano é encantado, agora eu quero ver uma coisa bem bonita aparecer. Um barco eu quero ver. Nossa, tem um barco aberto assim, acho que é um barcão fazendo assim, né? Gostei. Ai, adorei, gente. Obrigada. A gente ainda vai usar, deixa o paninho perto, que a gente ainda vai usar o pano se der tempo. E aí, assim, é para a gente entrar nesse espírito. Nesse espírito de todo mundo brinca, todo mundo, ninguém se. Quando a gente conta história, é assim, a gente não pode ficar muito preocupado em não errar, e a gente tem que ser capaz de entrar nesse mundo das crianças, porque as crianças são muito sensíveis. Quando a gente não está se divertindo com a coisa, elas quase que não se divertem também. E daí eu começo a falar um pouquinho para vocês do porquê contar histórias. Eu tenho certeza que todos vocês aqui contam já histórias. Eu vou falar um pouquinho assim de uma reflexão. E para falar disso, eu trouxe um livro que se chama Lolo Barnabé, é da Eva Furnari. Vocês podem anotar o nome dessa autora, que ela é maravilhosa, Eva Furnari, da editora Moderna. E agradecendo já a Daniela, que conseguiu esse livro para mim e deu de presente para a oficina. É uma história longa, eu não vou contar a história toda, mas eu vou falar um pouquinho do que se passa nessa história. É a história do Lolo Barnabé. Ele é um homem que vive nas cavernas. Ele vive nas cavernas com a sua família, Brisa Barnabé e o Finfo Barnabé, o seu filho. Eles, ao final de todos os dias, eles assam uma carne, eles fazem uma fogueira, eles contam histórias, eles cantam músicas agradecendo as belezas da vida. Eles são muito felizes, mas nem tanto. O Lolo Barnabé, ele começa a achar que aquela caverna é muito cheia de goteira, não é uma caverna confortável. E ele é um homem muito habilidoso, muito inteligente, e ele resolve fazer uma casa. E ele se muda com a sua família para essa casa, e eles ficam muito mais confortáveis e muito mais felizes. Mas nem tanto. A Brisa Barnabé, que também é uma mulher muito habilidosa e inteligente, começa a achar que aquelas roupas, aqueles andrajos, aquelas roupas de animais pinicam, que não é agradável, e ela inventa as roupas. E eles ficam muito mais confortáveis e muito mais felizes. Mas nem tanto. Ela acha que a casa fica muito bagunçada. E ela fala, Lolo, vamos fazer alguma coisa. E eles inventam guarda-roupa. E começam a colocar, a casa fica mais arrumada, e eles ficam muito mais felizes. Mas nem tanto. Gente, esse é o mote da história, né? Eles vão ficando mais felizes, mas nem tanto. E daí eles chegam à conclusão que a casa está muito bagunçada e fazem um escritório do lado da casa. Começam a trabalhar no escritório, ficam muito mais felizes, mas nem tanto, porque o Finfo, o filho, fica sozinho e não tem com quem brincar. Eles colocam uma pessoa para ajudar. Só que essa pessoa tem que arrumar a casa, então eles inventam os eletrodomésticos, eles inventam os apetrechos, o aspirador, e o Finfo se sente sozinho. Então eles inventam um monte de brinquedo para o Finfo brincar. E eles ficam muito felizes. Enfim, ao final da história, eles inventam a televisão para se entreter. E olha como eles estão no final da história, gente. Assim, meio apalermados, né? E sabe o que eles sentem? Eles se sentem infelizes. E aí, sabe o que acontece? Acaba a luz na casa.
E eles ficam sem ter o que fazer, porque não tem nenhum eletrodoméstico, não tem nenhuma televisão. E o Lolo Barnabé, ele fala, eu vou inventar alguma coisa. E a Brisa fala, chega. Não é mais questão de inventar nada. Eles sentem que tem algo muito essencial faltando. Sabe o que eles fazem? Eles vão para o quintal, acendem uma fogueira, começam a contar histórias, agradecer as belezas da vida, cantar músicas. E eles ficam muito felizes. Gente, essa história dá para pensar num monte de coisa, né? Mas eu trouxe ela para a gente refletir um pouco isso, assim. O ser humano, ele carece de momentos juntos em família. E é claro, todos nós queremos uma vida mais confortável, melhor. Quem não quer? Mas às vezes a gente esquece um pouquinho desse momento de estar junto. E a fogueira, ela representa um pouquinho isso. Ela representa esse estar de verdade junto. Não olhando o celular, não olhando internet, mas estar ali para contar histórias, para trocar, para falar da sua história. Então, a gente que vive aqui fora, a gente perde muito uma família mais ampliada, em que a gente tem aqueles encontros que as histórias vão caindo como cachos, né? É um tio que conta uma piada aqui, é uma avó que fala de uma travessura, e a criança, ela vai construindo a sua identidade cultural e a sua riqueza familiar a partir disso. E aqui a gente, em geral, perde, né, esses encontros. E nós, pais, acabamos sendo os responsáveis por trazer isso para as crianças. E a gente, como a Cláudia falou na primeira oficina, não sei se todos puderam estar presentes, a gente tem que ser um pouco mais ativo nesse processo, né, de trazer as histórias. Então, eu diria para vocês, quem que vai suprir essa lacuna? A gente aqui e o Brasil e as nossas histórias. São as histórias. São as reuniões. Então, comecem do simples. Comecem falando como que vocês se transformaram nos adultos que vocês se transformaram. As crianças adoram saber da nossa trajetória. Às vezes, assim, os meus, quando encontram minha mãe, falam sempre. Vovó, a mamãe fazia... Como que era a mamãe quando ela era pequena? O que ela fazia? Ela era bagunceira? Contem, falem. Eu trouxe alguns slides aqui de algumas imagens de um pintor que se chama Ricardo Ferrari. A Lana vai compartilhar para mim. Ele me inspira muito, assim. Eu, quando vejo as telas dele, ele pinta muito sobre a infância. E eu convido vocês a darem uma olhadinha nessas imagens e pensarem, nossa, que história que eu posso contar para minha criança? Eu já pensei numa que eu tive que dar uma gatinha, porque meu irmão tinha alergia. Ixi, essa história é triste, mas enfim, a gente tem que contar a história triste também, gente. A gente vai falar disso daqui a pouco. E inspirem-se a contar, a falar de vocês em português. Porque a criança, assim, ela vai nos compreender por inteiro quando a gente contar as nossas histórias em português, né? Porque traduzir é meio complicado, né? A gente sabe. E outro dia eu vou até dar uma sugestão para vocês que eu fiz com as minhas crianças. Eu fiz um Zoom em que eu coloquei as minhas crianças para falar com a minha mãe e com o meu pai, e eles contaram uma história minha de infância. E depois eles representaram para mim, para o meu marido, a história que a minha mãe contou. Eu não ouvi a minha mãe contando. E foi muito engraçado. Eles inventaram um monte de coisa que não estava, que não aconteceu. Mas foi muito bacana. É uma sugestão para vocês. E legal, Lana, obrigada. Eu acho que todo mundo já viu, né? E aí a gente pensa, as histórias estimulam a imaginação, as histórias estimulam a criatividade, a gente ouve muito isso, mas o que significa exatamente isso, né? Quando você conta uma história, e nesse sentido a história é até superior à leitura, nesse sentido, você fala palavras e a pessoa faz uma imagem na mente dela, né? Ela cria uma imagem. Então, se eu falar para vocês, era uma vez uma borboleta de ouro voando, e ela voava, e aquele ouro ia resplandecendo. Quem aqui, levanta a mão, quem já viu uma borboleta de ouro voando? Levanta a mão. Ninguém nunca viu uma borboleta de ouro voando por aí. Mas quem já viu uma borboleta? Todo mundo já viu uma borboleta. Quem já viu ouro?
Todo mundo já viu. Então, a gente monta uma imagem na nossa mente que é única, é criativa, é linda, é mágica, a criança provavelmente mais mágica ainda, e cada um de nós monta uma imagem, quer dizer, você está fazendo conexões e você está transformando, você está formando adultos criativos. O que é um adulto criativo? É um adulto que vira o Caetano Veloso? Não. Um adulto criativo é um adulto que consegue encontrar soluções para os problemas. Um adulto que consegue ver possibilidades diante do impossível. Nossa, está parecendo assim uma coisa bem útil, né, gente? Ultimamente. Então, isso é um adulto criativo. E é quando a criança tem um monte de conexão acontecendo. E é ali que a gente tem que estimular. Então, assim, quanto a gente puder oferecer de atividades em que a criança é protagonista, em que ela cria, em que ela imagina. Gente, aconteceu uma vez comigo numa contação da Abrace, eu cheguei com um pano e falei, com um pano assim, e falei assim, olha, gente, isso aqui é um mar revolto, e embaixo desse mar tem um monte de peixe. E eu vi que uma menininha ficou assim, ela falou, mas tem mesmo? Tem um monte mesmo de peixe? E eu falei, olha que maravilha a criança, né? Ela viu o pano chegando na sacola e ela cogitou que embaixo daquele pano tinha um monte de peixe. Eu pensei, meu Deus, não tem limite para a beleza das possibilidades da criatividade de uma criança. Então, vamos estimular, vamos utilizar isso, né? Vamos promover atividades protagonistas. E assim, a memorização, isso falando no contexto de língua de herança, né? A gente não tem, a gente não vive no Brasil, a gente não tem aquele monte de momentos em que a criança memoriza, e ouve de novo, a gente tem que promover isso. E as histórias, elas promovem uma maior memorização, porque elas são contadas com emoção, elas são um momento especial, tudo que tem emoção promove mais memorização, para o bem e para o mal, tanto que uma coisa muito difícil que acontece para a gente lembra do antes, do durante e do depois, infelizmente. Mas, para o lado bom, as histórias também. Então, é uma outra coisa muito bacana quando a gente vai trabalhar a língua de herança e a gente pode usar recursos para essa memorização ser ainda mais rica. E mais assim, as histórias, elas promovem uma coisa que elas estimulam a expressão oral da criança, a oralidade, a comunicação. Então, assim, quando você conta uma história, você está modelando oralidade para a criança. Depois que eu comecei a contar histórias e gravar vídeos, minha filha, nossa, ela virou uma youtuber praticamente, porque ela fica gravando, ela fica contando história. A gente é modelo de oralidade. E se a gente não fala português e a gente não conta, eles não têm modelo para buscar, né? Então, é muito importante a gente contar, a gente falar de novo das histórias. Eu queria fazer uma pausazinha para a gente contar uma história juntos, com as mãos. Então, eu vou fazendo gestos. Alguns de vocês já devem ter visto. É uma história que eu gravei vídeo e tá no vídeo da Fafá Conta, que é uma contadora incrível, com algumas alterações no canal dela. Então, assim, eu vou pedir para vocês irem acompanhando meus movimentos e vocês podem, inclusive, quando contarem, mostrarem para as crianças e pedir para elas irem acompanhando o movimento também. Então, vamos lá? Essa história se chama Seu José e Seu Mané. Era uma vez 2 amigos, o Seu José e o Seu Mané. Os 2 viviam numa montanha de frente para outra. Um dia, o Seu José resolveu visitar o Seu Mané. Ele abriu a porta, saiu, fechou a porta e lá se foi. E desce montanha e sobe montanha, e desce montanha e sobe montanha, e desce montanha e sobe montanha. Ele bateu na porta da casa do Seu Mané, toc, 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 toc. Seu Mané, o senhor tá aí? Ninguém respondeu. Então ele voltou para sua casa. E desce montanha e sobe montanha, e desce montanha e sobe montanha, e desce montanha e sobe montanha. Ele abriu a porta de casa, entrou e fechou a porta. No dia seguinte, o que aconteceu? Seu Mané resolveu visitar o Seu José. Ele abriu a porta, saiu e fechou a porta.
E lá se foi. E desce montanha e sobe montanha, e desce montanha e sobe montanha, e desce montanha e sobe montanha. Ele bateu na porta. Seu José, o senhor se encontra? Ixi, ninguém respondeu. E lá se foi. E desce montanha e sobe montanha, e desce montanha e sobe montanha, e desce montanha e sobe montanha. Ele abriu a porta, fechou, entrou e fechou a porta. No dia seguinte, os dois resolveram se visitar. Eles abriram a porta de casa, saíram, fecharam e lá se foram. E desce montanha e sobe montanha, e desce montanha. Ah, seu José, seu Mané, o senhor por aqui, mas quanto tempo? E deram um abraço apertado, forte. Como é que está o senhor? Como é que está a família? E começaram a conversar. De repente, uma ventania. Aí o seu José falou, isso é chuva, que eu tenho certeza. Ah, mas é mesmo? Vamos voltar para casa. E lá se foram. E desce montanha, e sobe montanha, e desce montanha, e sobe montanha. Abriram a porta, entraram, fecharam e disseram, ai, como é bom saber que eu tenho um amigo lá do outro lado daquela montanha. E assim acaba-se a história. Olha, vejam como a memorização é tão bacana. A criança, às vezes, não sabe o que é desce, sobe, mas você vai fazendo e aquilo, gente, vai gravar, não vai esquecer, vai querer contar, né? É o movimento, é a vivência daquela história. E vocês podem sempre colocar um sotaque, um seu José, ou seu Mané. Eles podem até não entender por completo, mas eles, gente, estão podendo ver como que um vizinho cumprimenta o outro no Brasil. Quando é que a gente consegue fazer isso? Né? Então, é uma oportunidade. Eu tenho um slide de uma pessoa muito conhecida de vocês, que é o Maurício de Souza. Eu trouxe só uma fala dele para inspirar também. Ele fala assim, eu faço histórias para contar histórias. Na minha infância, eu ouvi muitas e até hoje meus avós me contam algumas. Ou melhor, me ensinam a ser um contador de histórias. Não é à toa, gente, que crianças que vivem aqui, que nunca foram ao Brasil, às vezes amam, né, as histórias do Maurício de Souza. Porque ele conta com a verdade de quem está contando histórias que ele conhece, que ele vivenciou, né? Então, eu achei uma fala linda dele. E uma coisa legal da gente pensar é assim, obrigada, Lana, pode tirar. Uma coisa legal da gente pensar é assim, toda vez que você vai contar história, não sei se tem professores aqui, mas você tem que se pensar como que eu comecei a gostar de história. Quando foi que eu me encantei com as histórias, né? Quando foi que eu me apaixonei pelas histórias? Eu queria pedir para vocês no chat escreverem qual foi o livro que vocês lembram que vocês falaram, nossa, eu gosto de livro. Vocês conseguem lembrar a primeira história? Algum contador? Uma avó que contou uma história? Uma tia? Escrevam para mim, eu não vou conseguir ler todos, mas a gente vai anotar, a Cláudia vai anotar para mim, que eu acho isso muito lindo, a gente refletir sobre isso. Reinações de... a bruxinha que tinha... Ai, gente, eu nem vou começar a ler porque eu não vou parar mais, eu adoro. Legal, assim, vamos... E daí você começa a pensar, quem foi uma pessoa que contou história bem para mim? E né? Aí você começa... Porque, assim, quando a gente conta histórias, eu vou falar para vocês, assim, o meu pai, ele era uma pessoa muito pobre, ele era um sitiante, e ele conta para mim que a minha avó, que era japonesa, ela contava, ela lia Os Miseráveis e contava, conforme ela ia lendo, ela contava para a família, para os filhos. E ele, como não tinha televisão, não tinha nada, ele disse que ele pensava assim de manhã, nossa, não vejo a hora de chegar à noite para a mamãe contar. Ela contava em japonês, já era língua de herança e a gente não sabia, né? E eles iam se envolvendo, e até hoje ele é um leitor ávido, não por coincidência, ele tinha essa pessoa, né? Então, quando a gente vai contar uma história, a gente tem que ter consciência que nós somos os interlocutores da criança com as histórias. É uma responsabilidade muito linda. Como você está contando? Você está deixando para o fim do dia cansado? Você está contando com alegria? Você está contando com pressa? É uma reflexão legal de fazer. Como professora, você está contando
passando rápido as folhas e a criança falando, eu não vi a figura ali. Como é que você está fazendo isso? A gente tem um poll que a gente vai perguntar para vocês com que frequência você tem lido em português para sua criança, para o seu filho, com que frequência seu filho adolescente tem lido? Gostaria que vocês, se puderem, responderem para mim. A gente já tem aí, olha, legal. Uhum. Muito frequente, olha que legal, tem bastante, muito frequente. Uhum. Baixa, nunca. Uhum. Não tem problema nenhum, é só assim, eu acho legal quando a gente vai começar uma coisa, é sempre bem bom pensar da onde começar, né? Da onde que eu estou começando? De que momento? De que jeito, né? Legal, a gente vai tomar nota disso e é muito interessante. E daí, a gente fala em começar. E como assim? Eu não tenho ideia de livro, eu não tenho ideia de faixa etária, eu não tenho ideia do que fazer. Eu diria assim, quando você está muito perdido, eu sempre sugiro, olha que legal, os resultados, né? Nunca, 8%, baixa, legal. Uma vez por mês. Tá. É legal, é muito legal a gente refletir, né? E quando a gente pensa assim, como começar, eu digo sempre, comece com os autores consagrados. Eles são consagrados, não é à toa, né? São em geral, eu coloquei uma lista na apostila que vocês vão receber de bons autores infantis e infantos juvenis. Eu acho que os bons autores são garantia. E bons ilustradores também. A gente tem muito bons ilustradores no Brasil. E o que é um bom ilustrador? É uma questão de opinião? Sim, também é uma questão de gosto, mas um bom ilustrador, tem aquele ilustrador que a gente chama de cartilesco, que é aquele cara, a bola, o cara desenha a bola. O pássaro, o cara desenha o pássaro, né? Em geral, a boa ilustração ela é mais rica que isso, ela coloca uns segredinhos no meio, né? Então, e também vejam o gosto de vocês. A faixa etária, né? No contexto de língua de herança, eu acho que é complicado a gente falar 6 anos do Brasil. As habilidades linguísticas aqui são distintas, né? Então, olhem para a criança de vocês, tentem oferecer algo que não seja muito fácil, que ela desanime, mas não muito difícil, que ela também, né? Sempre um pouquinho mais difícil do que ela pode para ter um desafio, né? Claro que tem as características de os bebês, né? Os bebês têm os livros que às vezes são sensoriais, você pode oferecer. Agora, às vezes as pessoas falam, quando que eu posso começar a ler para o meu bebê? Na barriga? Você pode começar com as narrativas, começar cantando, conversando, quando ele nasce, dar um banho. Olha, vamos lavar o cabelinho, agora vamos lavar o pezinho, né? Não tem hora. A criança pequena, vamos brincar? Você vai descrevendo a brincadeira. Gente, usem o português todos os momentos, saindo até das histórias. Vá ao supermercado. Ai, adoro berinjela, né? Vá falando dos seus gostos. Sempre use esses momentos. E os adolescentes, que eu vi que algumas pessoas têm aqui, e a gente se pergunta, eu tenho uma filha adolescente, eu sei que é um desafio. Eu trouxe um slide até para a gente refletir um pouco sobre o adolescente. O adolescente, assim, a gente não consegue mais fazer com que ele faça as coisas, os livros que você sugere, né? Ele quer escolher, e legal, né? Quer escolher, e geralmente o que ele escolhe é o que ele vai ler, o que você escolhe é o que ele não vai ler. É geralmente como funciona. Então, deixe o adolescente escolher, ofereça possibilidades, Zooms, isso aqui até foge das histórias, mas eu me lembrei que eu estou falando para minha filha fazer Zooms de encontro com os primos, com a família, com amigos no Brasil. Eu sugeri um projeto que ela fez, que é um projeto de fazer vídeos de contação para os irmãos. Então, coloquem eles em atividade interativa, que eles contem uma história para o irmão, uma história para os primos. Tem uns vídeos que eles sabem mexer, que eles aprendem na escola, eles podem fazer. Eles gostam muito de temas atuais, assim, a adolescente gosta de sentir que está engajado, né? Então, outro dia eu coloquei um rap do Criolo para minha filha, falando de crescer na favela. E ela começou a se interessar pela história da favela.
uma música muito linda do Criolo, muito, muito tocante, e ela começou a pesquisar a favela, né? O adolescente, você tem muito que descobrir o que ele gosta, sabe? Que quando ele gosta também, ele vai que vai. E esses projetos dele ser um par experiente, uma pessoa, uma adolescente que já passou pela infância e pode ensinar uma criança, né? E outra coisa que tem funcionado com a minha filha também é textos curtos. Às vezes, ler um livro inteiro para ela é difícil. Falo, tá bom, vamos pensar num tema, imprime um texto e a gente debate esse texto curto. É uma coisa bem bacana também. Ai, eu quero que meu filho leia Monteiro Lobato. Gente, não tenta idealizar tanto, né? Deixa ele escolher. E Monteiro Lobato, como fazer isso? Você pode promover um debate. O que você acha dessa releitura do Lobato? As questões raciais. Os adolescentes gostam muito de discutir essas coisas. Então, quis fazer um parênteses. Obrigada, Lana. Uma coisa muito legal também é a gente lembrar de contar diferentes gêneros. Não, assim, ai, meu filho chora com essa história, não vou contar. Eu, particularmente, acho que, assim, claro, sempre respeitando os valores da família, o gosto, as histórias tristes são para... Nesse contexto de pandemia, principalmente, né? Elas ajudam a gente a elaborar, elas ajudam a gente a pensar os sentimentos, né? As histórias, elas são de verdade e não são ao mesmo tempo. Olha que característica incrível. É e não é ao mesmo tempo. Então, a criança chora, de verdade. Ela sofre porque é. E ela não sofre tanto porque não é. Olha que legal, né? Então, assim, aproveitem as histórias para trabalhar os sentimentos, para trabalhar as dificuldades. Às vezes não quer ir para a escola, lê um livrinho de não querer ir para a escola. Então, vão usando poemas, leiam poemas. Quem é que gosta de poesia? Levanta a mão. Legal, olha, temos um grupo grande. Geralmente as pessoas não gostam de poesia, porque não leram muito, não aprenderam a ler. E a poesia é muito como você apresenta, né? Aí o Legião Urbana grava uma poesia do Camões e todo mundo ama, porque é lindo. Só que ele soube apresentar de uma maneira que todo mundo gostou. Então, assim, a poesia tem ritmo. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. A memorização. Antigamente, as escolas faziam as pessoas memorizar a poesia, e quem memorizou, lembra até hoje, eu tenho certeza. Alguém aqui consegue me falar uma poesia? Vamos lá, Marta. Eu não lembro mais desse exercício de alguma poesia que eu tenha feito com esse exercício, mas lembro perfeitamente da professora marcando o ritmo da leitura e da poesia, claro. Alguém lembra uma poesia que decorou um trecho, gente, que a gente... Decorei, mas não no ritmo, mas sou capaz de lembrar de várias. Por exemplo, e aí, conta um trecho. De tudo ao meu amor serei atento antes, e com tal zelo, e sempre, entanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Hei de vivê-lo a cada bom momento, e seu louvor cantará em seu louvor o seu contentamento, espalhar meu canto e rir meu riso, e derramar meu pranto ao seu louvor. Gente, a Marta não quer mais parar. Você tá certa, Marta, porque é lindo. É lindo. É muito bom. Muito obrigada. Essa poesia é uma das minhas preferidas, sabia? E veja como a gente não esquece. Poesia a gente não esquece, então usem as poesias. Eu ia trazer uma poesia, mas eu resolvi trazer uma música, poesia, tem um nome, a Clélia outro dia me falou o nome, eu me esqueci. Quem se lembra da Velha Fiar? Todo mundo lembra? Estava a velha em seu lugar, veio a mosca lhe fazer mal. Então eu queria... Quantas pessoas a gente tem, Cláudia, para a gente dividir em mosca, velha, rato? Temos 20 pessoas, então 4 de cada personagem. Tá, quem pode ser a velha? Levanta a mão. Tá, então vocês são a velha. Quem pode ser a mosca? Legal, vocês são amor. E tem muita mosca, gente. Achei a mosca. De mosca. Ó, levanta de novo. 1, 2, vocês são a mosca, tá? Quem pode ser aranha? Tá. Quem pode ser o rato? Tá, eu vou ser alguma coisa também. E daí, quando eu falar o seu nome, você faz o gesto. Vamos lá?
estava a velha em seu lugar. Veio a mosca lhe fazer mal. Cadê as moscas? A mosca na velha, velha fiar. Estava a mosca em seu lugar. Veio a aranha lhe fazer mal. Aranha na mosca, mosca na velha, velha fiar. Estava o rato em seu lugar. Veio... Desculpa, estava a aranha, né? Estava a aranha em seu lugar. Veio o rato lhe fazer mal. O rato na aranha, aranha na mosca, mosca na velha, velha fiar. Então, gente, essa é uma... Ela pega tanto que ela até enjoa, né? E eu trouxe uma atividade também, obrigada a todos. Vocês sabem que essa música é comprida, não dá para a gente contar inteira. E eu trouxe uma atividade, que é uma brincadeira, muito legal com essa música, que você põe nos copos as figuras, né? E você vai brincando com os copos. Então, você vai assim, para a criança, para o jovem. Estava a velha em seu lugar. Veio a mosca lhe fazer mal. A mosca na velha, velha fiar. Estava a mosca em seu lugar. Veio a aranha lhe fazer mal. Aranha na mosca, mosca na velha, velha fiar. Estava... E aí vem, vai indo, gente. Eu não vou fazer inteira porque é muito longa. Mas quem não lembra, é o rato na aranha, o gato no rato, o cachorro no gato, o pau no cachorro, tem umas coisas assim meio trágicas, né? O fogo no pau, a água no fogo, o boi na água, o homem no boi e a morte no homem. A morte no homem, o homem no boi, o boi na água, a água no fogo, o fogo no pau, o pau no cachorro, o cachorro no gato, o gato no rato, o rato na aranha, a aranha na mosca, a mosca na velha, a velha fiar. E, além de tudo, é memorização, porque vai ficando escondidinho. Gente, eu queria até ter trazido um vídeo da minha filha, porque ela viciou nesse negócio de uma tal maneira que ninguém mais consegue fazer ela parar de ficar cantando essa musiquinha. É muito legal. E, assim, são figuras que eu peguei da internet para mostrar que não precisa ter nenhum grande dom. É colar no copinho mesmo, tá bom? Eu acho muito legal. E daí, gente, quanto tempo que eu já falei? Bom, tá bom, 40 minutos, né? E daí você pode ir montando essa rotina de contação. Eu tenho certeza que todos vocês já têm um jeito de fazer, mas uma coisa que eu acho legal, assim, ter uma certa rotina, que seja uma vez por semana. Criança acostuma muito com rotina, de repente fazer um cantinho gostoso, colocar os livros disponíveis. Às vezes a gente tem bastante livro, mas não está ao alcance, não está gostoso de pegar, faz uma cesta, né? Esteja presente, lembra da fogueira do Lolo, esteja ali, sabe? A criança às vezes fica chateada quando a gente está contando e fala, só um pouquinho rapidinho essa mensagem aqui do fulano, né? Se possível, fica longe do celular, acaba a luz, esteja presente nessa contação, nessa leitura, que seja com a família, com o adolescente. Isso é muito legal. E vamos passar para os recursos, para as dicas. Eu acho que já foram algumas dicas, mas eu vou falar um pouquinho mais. Não sei se tem professores aqui também, eu acho que é muito legal falar da contação. Tem gente que quer contar, não quer só ler. E a contação é uma coisa muito rica, porque você perde o intermediário, que é o livro. Eu percebo isso com os meus alunos. Quando você está lendo, o engajamento é menor. Quando você está contando, que você está ali olho no olho, a coisa é mais profunda, eu sinto, sabe? Muitas vezes. Não desmerecendo a leitura, que é maravilhosa, que tem as suas características. Então, assim, a contação é muito bacana. E ninguém precisa saber contar histórias, ter um grande dom. Você não precisa decorar uma história, né? Você precisa entender a estrutura da história. Quando você lê um livro, você respeita exatamente as palavras do livro, é importante, né? Você fala o nome do livro, você fala o nome do autor.
Você fala até o nome da editora. Tem uma historinha do Ziraldo, que ele conta que a filhinha dele estava contando no berço para as bonecas a historinha, e ela falou, essa é a história tal, a autora tal, e ele falou, por que você está falando tudo isso? Ela falou, porque ela precisa saber onde encontrar. Então, falem tudo, né? Contem quem é autor. Agora, quando você vai contar, você já é mais livre, você não precisa decorar. Quem tenta decorar muitas palavras, acaba que fica muito preso a isso. Você precisa compreender, 90% das histórias tem uma estrutura, né? Que eu vou mostrar para vocês um slide com 5 componentes básicos de uma história, de uma contação. Lana, você pode pôr aquele... Acho que é o... Os componentes de uma contação. As etapas. O engajamento. Era uma vez, um dia. Aí, então, finalmente. São esses... A maioria das histórias respeita a essa ordem, e eu vou contar uma historinha para vocês, explicitando cada um dos momentos. Pode ser? Pode tirar, Lana, obrigada. Essa historinha... então, vamos falar do engajamento. Quem é professor? Às vezes a gente fala assim, eu vou começar contando, daqui a pouco eles prestam atenção. Gente, a minha experiência mostra que não funciona. A criança, ela não tem essa divisória. Agora, então você tem que marcar, né? A gente vai entrar no mundo de fantasia. A gente vai atravessar um portal. E esse portal aqui é sagrado. A gente vai contar uma história. Você pode começar com uma musiquinha, você pode começar com uma fala enigmática. Era uma vez, no tempo em que as cobras ainda vestiam sapatos. As crianças geralmente, cobra vestia sapato, ela já começa a prestar atenção. Ou um sonzinho. Eu vou começar com um sonzinho porque a gente não tem muito tempo. E aí você engaja, você chama, né, para esse momento. Aí você vai para o Era Uma Vez. O Era Uma Vez você vai contextualizar de todas as possibilidades possíveis do mundo, essa história vai acontecer em algum lugar. E você vai contar para as pessoas que lugar é esse. Não só para a criança, para os adultos, para quem quiser. A história é para todo mundo, né? E daí é legal caprichar, porque é quando as pessoas vão fazer uma imagem da história, né? Por isso que tem que engajar também, você não pode perder esse começo. Essa história se chama Pequenino Grão de Areia. Era uma vez um pequenino grão de areia chamado Godofredo. O Godofredo era um pequenino grão de areia que vivia numa praia não muito distante daqui. Eram milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de grãos de areia. Quando o vento batia seu sopro forte, os grãozinhos de areia corriam para um lado. Quando o vento batia o seu sopro forte novamente, os grãozinhos de areia corriam para o outro lado. E assim era, o dia inteiro. Esse era uma vez, né? É o ambiente. Um dia não precisa ter a palavra um dia, mas um dia é o que vai quebrar aquele conforto daquele ambiente. Alguma coisa vai acontecer que vai sair daquela coisa de ficar para lá e para cá na areia. E a criança já visualizou a praia, já visualizou o grãozinho de areia. Um dia, o grãozinho de areia, todas as noites, cansado de soprar de vento, olhava para as estrelas, encantado com as estrelas bailarinas. Elas eram muito lindas, estrelas de sapatilhas brilhantes e fitinhas azuis no cabelo. Mas tinha uma que era a mais linda, Maria Estela. Era a estrela bailarina mais linda que punha a pontinha da sua sapatilha na ponta da lua minguante. O grãozinho de areia ficou tão apaixonado, que resolveu pedir a Maria Estela em casamento. Aí, então, é quando você começa a se encaminhar para o final, né? Um dia vem muito gente junto com aí, então. Aí, então, ele pede ela em casamento e ele até canta uma música para ela dançar. Estrela, estrela, como ser assim? Tão só, e nunca sofrer. Brilhar, brilhar, quase sem querer. Deixar ser o que se é.
Essa música é comprida e é linda, mas ele canta ela inteira na história. E daí, o finalmente. O finalmente é quando a história vai se encaminhando para o final, o desfecho. A estrelinha acha aquele pedido de casamento tão lindo que ela fala, eu me caso com você. E ela fala, já estou indo. Estou indo. Só que ela errou o alvo. Em vez de cair na praia, ela caiu no mar. E o grãozinho de areia, desesperado, foi correndo, correndo e até esqueceu que não sabia nadar. Ele entrou no mar. E os dois deram um beijo tão apaixonado que desse beijo dizem que nasceram todas as estrelas do mar que existem. Então, se um dia você estiver andando numa praia de qualquer lugar, de qualquer país, e você vê uma estrela do mar, saiba que ela é a filha de Godofredo com Maria Estela, a estrela bailarina. Essa historinha, você tem que finalizar para a criança e para o adulto, para todo mundo perceber que acabou, né? Porque não tem nada mais chato, gente, quando você acaba uma história e a pessoa fala, acabou? É esse o fim? Então, tenta dar um fim, tenta dar uma chamada para o final, né? E daí você percebe essa nuance, né? Essa ida e vinda. A Bea, cadê a Bea? Levanta a mão, Bea, que eu não estou te vendo. Eu não estou vendo a Bea. É uma história muito linda. É uma história muito linda mesmo, do grupo Girasonhos. Podem procurar no YouTube, Girasonhos. E daí, assim, treina, conta a história, grava no celular, ouve a sua voz, porque às vezes é muito engraçado, a gente conta com uma voz, a gente grava a voz e fala, meu Deus, que voz mais macambúzia! Que voz é essa? Eu não queria passar tanto desânimo. Então, gravar é muito legal, que você vai percebendo. Gente, a gente esquece que a voz é um instrumento, né? E a maneira como você usa a voz, você engaja a audiência, você desanima. Isso para o trabalho, para qualquer lugar. A gente não percebe o quanto o jeito que a gente fala uma coisa muda completamente o recado do que a gente quer falar. É mais o jeito do que as palavras até. Então, treinem. Eu trouxe uns. E tom de voz tem uma coisa, assim, eu gosto muito de leituras que vão acompanhando o sentimento dos personagens. Eu não sou muito chegada em infantilização, sabe? Muito grande das histórias, aquelas pessoas que contam assim, oi, amiguinho, boa tarde, tudo bem com você? Eu não gosto, pessoalmente. E às vezes as pessoas, eu tô falando isso porque tem gente que fala assim, eu não sei fazer aquele negócio de ficar contando para criança. E na verdade, é você sentir a história, a naturalidade. Então, treinem o seu jeito, encontrem o seu jeito. Eu fiz um slide em que eu gravei um trechinho de uma história, eu queria mostrar para vocês. Só um pouquinho, essa história é Bom Dia. Logo que saiu, Camaleão encontrou... Bom Dia, Todas as Cores, da Ruth Rocha, um trechinho, desculpa. Logo que saiu, Camaleão encontrou o Sapo Cururu, que é cantor de sucesso na Rádio Jovem Floresta. Bom dia, meu caro sapo. Que dia mais lindo, não? Muito bom dia, amigo camaleão. Mas que cor mais engraçada, antiga, tão desbotada. Por que é que você não usa uma cor mais avançada? Essa historinha é um baratinho, gente. Bom Dia, Todas as Cores, da Ruth Rocha. Eu me divirto lendo. Isso é também muito legal. Vocês vão lendo e vão encontrando a graça. Escolham uma história que vocês gostem, porque é muito mais fácil. Eu trouxe um segundo slide e eu queria 2 voluntários para lerem os 2 primeiros parágrafos e o primeiro voluntário vai ler os 2 primeiros. E o segundo voluntário vai ler os 2 últimos parágrafos. Ana e Marina, vocês podem ler para mim? Pode desmutar. Ana, lê os 2 primeiros para mim, por favor, e tenta pensar nisso, assim, de fazer uma voz interessante, assim. Não precisa fazer voz, mas, assim, contar com... Você diz eu? Ana Cristina, desculpa. Eu. Tá. Querendo também pingar, sentindo... Ai, ui! De repente,
Ai, que vontade insistente de fazer pipi. Urgente! Pedroca, muito acanhado, pede com o dedo levantado para sair logo e ligeiro. Posso ir lá no banheiro? A professora, zangada, não quer ser interrompida. Responde toda enfesada, muito danada da vida. Estou aqui explicando sobre a água que evapora. Não interrompa minha fala. Quando eu falo, não é hora de você sair da sala. Obrigada, Marina e Ana. Obrigada, gente. Adorei. Olha, não parece que é a primeira vez que vocês estão lendo esse texto. Muito legal, porque a primeira vez, geralmente, né, não é a gente vai treinando também. Muito bacana. Eu trouxe um outro slide que é com trava-língua. Essa foi só para brincar mesmo. Eu queria dois voluntários diferentes. Quem pode ler o primeiro e o segundo para mim? Levantar a mão. Rosana e Bea. É Bea que fala? Bea? Bia. 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 Tá. Rosana, vamos lá. O primeiro. Esta casa está ladrilhada. Quem a desenladrilhara? Quem a desenladrilhara? Sorry. Desculpa aí. Não tem certo. O desenladrilhador. O desenladrilhador que a desenladrilhar. Bom desenladrilhador será. Gente, difícil esse, né? Pia. Quem dos tagarelas será o mais tagarela? Eu tagarelei. Quem dos tagarelas. Peraí, mãe. Minha mãe também tá assistindo. Vai lá. Quem dos tagarelas será o mais tagarela? Eu tagarelarei ou tagarelaria? Ele tagarelará ou tagaleraria? Eles tagalerariam ou tagaleraram? Obrigada, voluntários corajosos. É muito difícil esse. Eu consegui. Olha, trava-língua é tão bacana. É atividade para a família, gente. E, assim, claro que vocês têm que. Para as crianças, usem os mais fáceis, mas esse aí é muito bacana também. Muito legal, adorei. Vamos passar para o próximo ponto. Esses são os outros recursos. Gente, fantoche. Pode fazer com colher de pau. A criança mesma pode fazer. A primeira figura são pedrinhas. A mesma, assim, você pode colocar nas pedras os personagens. E a criança leva as pedras para os lugares e vai contando para os bonecos, para as pessoas. Aquilo que a gente falou da imaginação. Faça uma cesta com objetos, com fantoches. Teatro. Montar a situação de teatro. É muito bacana. E o resultado de tudo isso é que a criança muitas vezes fala, deixa que eu conto. Ela começa a querer contar. Então, tem muito, muito recurso. Uma outra coisa muito bacana para trabalhar a língua, que também não sai um pouco da contação, mas são as brincadeiras de mão, né? Aonde vai, Fifi? Aonde vai, Fifi? Vou na janela. Essas brincadeiras de mão são muito bacanas. Obrigada, Lana. Eu vou contar uma história agora de um recurso que é muito bacana, que é a caixa, que é parecido com a pedra. Você pega uma caixa e coloca os personagens principais da história nos lados da caixa. E você vai contando, e você pode pedir para a criança fazer os personagens, você pode imprimir da internet, como eu fiz, para mostrar o quanto pode ser fácil. E você vai contando e mostrando os personagens. Deixa eu só achar. Gente, eu preciso achar um negócio aqui, que é o bigode do personagem. Mas você vai mostrando e interagindo com a criança. E depois ela pode contar, ela pode usar a caixa e contar. Eu vou contar para vocês. É uma história que se chama Foi o Ovo? Uma ova, da autora Silvia Ortoff, que também é uma autora de livros infantis maravilhosa. Um dia, uma gorda galinha, chamada Sinhá Penosa, pôs um ovo
muito novo, de nome Claro Gemão. Esse ovo, ele era meio metido machão. Vê se pode. Nasceu usando bigode. Ainda recém-nascido, tomava ares de galo. Gritava o desordeiro. Sou o rei do galinheiro, falo, grito e não me calo. O ovo nasceu primeiro. O sol ouviu lá de cima e balançou a sua crina de cabelos faiscantes e falou danado. Que ovo mais mal criado, os tempos andam mudados. O ovo, o Claro Gemão, deu um pulo pro puleiro, se gabando e repetindo. O ovo nasceu primeiro, falo, grito e não me calo. Eu canto igual ao galo. Cocoricó! Vejam só, vejam meu cocoricó. A galinha ouviu e disse: foi o ovo? Uma ova, deixe de tanta tolice. Fui eu quem nasceu primeiro, sim, a penosa, a galinha, rainha do galinheiro. Uma vaca que ia passando, chicletando o seu capim. Tá dando pra ver a vaca? Disse assim: mas antes de ser galinha, toda galinha foi um ovo. Todo ovo foi galinha. Preciso pensar de novo. Veio o galo, todo emplumado, coroa muito ouriçada, manto de rei emplumado, tirando lá do puleiro o tal ovo levado. Vais aprender a lição, palmadas pra que te quero. O bumbum do Claro Gemão parece que ficou rachado. Mas insistiu danado. Fui eu quem nasceu primeiro, falo, grito e não me calo. Não tenho medo do galo, ninguém vai mandar em mim. A galinha senta em cima do ovo esguelado. Aí, no choco chocado, o ovo mexe. Papá, papá, remexe. Papá, papá, quase vira omelete. Falo, grito e não me calo. Foi o ovo, uma ova. Fui eu quem nasceu primeiro, sua mãe, sim, a penosa, rainha do galinheiro. À noite, no galinheiro, todos dormem num só ronco. De repente, ouve-se um estalo. A casca do ovo se quebra. E quem aparece? Um pinto pelado, gritando. Falo, grito e não me calo, não digo nada de novo. Antes de ser galinha, minha mãe foi um ovo. Lá no galinheiro, passa tempo, passa dia, passa noite. Foi o ovo ou foi a galinha? Foi a galinha ou foi o ovo? De repente, veio um recado voando no bico de uma pombinha. Adivinha? É para você, Clarinha. Quem nasceu primeiro? Foi o ovo ou foi a galinha? Foi a galinha ou foi o ovo? Foi o ovo ou foi a galinha? Essa é a história. Foi o ovo, uma ova, da Silvia Ortoff, que, gente, você vê que o texto, ele já é um recurso por si mesmo de um bom autor, né? Você não precisava nem da caixa, né? O Claro Gemão, vê se pode, nasceu usando bigode. Olha que texto mais fluido, mais interessante, que já vai captando, né? Então, assim, os bons autores, de novo, são incríveis. E eu queria contar mais uma historinha com pano, que é uma história interativa que eu quero, se vocês puderem pegar o paninho. E a ideia é a seguinte: eu vou falando e vocês vão fazendo as formas com o pano. Não precisa ser necessariamente a forma que eu estou fazendo, mas vão viajando, vão pensando no pano, gente, e como um personagem, tá bom? Essa história se chama O Menino Caio, tá no canal de YouTube da Kátia Pecan, que também vai estar na apostila de vocês. O Menino Caio. Era uma vez um menino que se chamava Caio. Era um menino muito, adorava brincar, adorava pular, como todas as crianças. Todos os dias, ele abria a janela e gostava de olhar a natureza. Ele gostava de olhar os passarinhos. E sabe o que mais? As borboletas que apareciam voando pela janela.
Quando o Caio tomava o seu café da manhã e já tinha feito toda a sua lição, ele dizia: Mamãe, posso ir brincar no parque? E a sua mãe, que era uma pessoa muito responsável, dizia: Mas meu filho, você já fez toda a sua lição? Você já completou todos os seus... Já escovou os dentes? Já fez isso? Já fez... E ele falava: Já fiz, mamãe. Então ela falava: Então vá brincar no parque. E ele ia para o parque. Ai, sabe o que ele gostava no parque? Quem sabe o que é isso? A balança, Bárbara, eu ouvi você dizendo. E quem sabe o que é isso? Escorregador, Rita, ele gostava de escorregador. Ele também gostava de uma coisa assim, ó. A gangorra, Rosana, muito bom. E, ó, ele gostava de fazer um negócio que é jogar pedrinha no lago. Jogava, ficava vendo a pedrinha afundar. Jogava a pedrinha para ela fazer assim, mas nunca conseguia. Enfim, ele adorava aquele parque. E um dia ele fez uma amiga, a Aninha. Ele encontrou essa amiga e os dois gostavam, ficaram melhores amigos e gostavam de correr. Brincar de, quem sabe que é? Pega, pega, Cláudia. Gente, olha o vocabulário, que legal. Brincava de, ó, cadê ela? Esconde, esconde. Eles adoravam brincar. E um dia, sabe o que aconteceu? A amiga Aninha falou: Caio, eu tô me mudando, eu vou mudar para outra cidade. Nossa, o Caio ficou tão triste, tão triste. Ele sabia que ele podia falar por telefone, por Zoom, por WhatsApp, mas, gente, não era a mesma coisa. O tempo foi passando, Caio cresceu. Até esqueceu da sua amiga Ana, virou um homem feito, com sua gravata, trabalhava. Sabe o que ele resolveu fazer um dia saindo do trabalho? Ele foi andar no parque. Foi caminhar no parque. Já era grande, alto. E, de repente, ele viu uma pessoa. Adivinha quem ele encontrou? A Ana. Ana! E os dois se encontraram e se abraçaram e conversaram e trocaram um monte de ideias. E sabe o que eles perceberam, gente? Que eles ainda se amavam. Que eles ainda eram amigos. E vocês sabem por quê? Porque tem uma coisa que se chama fio invisível. Ele liga as pessoas que se amam, mesmo que elas estejam longe. Para sempre. Não é legal saber disso? Muito obrigada, amei todas as formas. Muito obrigada por contarem essa história junto comigo. Pessoal, eu acho que a nossa oficina está chegando mais ou menos ao final. Eu quero abrir um pouquinho, mas eu quero, ao final, encerrar. A gente contou essa história junto, mas eu quero encerrar. Vamos ver se vai dar certo, porque essa história ela é complicadinha, ela precisa de vela. Mas eu vou tentar contar essa história para vocês, para fechar com um recado meu para vocês. Eu diria, quando um adulto conta uma história para um outro adulto, ele está dando um presente. Eu queria dar esse presente para vocês. É uma história muito curtinha, que eu ouvi, é um conto sérvio que eu ouvi de um contador inglês, que se chama As Quatro Velas. Eu vou tentar ajeitar e eu vou pedir para vocês me ajudarem. Se está dando para ver as velas. Tá dando? Não? Conseguem ver? Não é para ver tão bem mesmo, é para ver só o foguinho mesmo. Vamos lá? Engajamento. Opa! Não é assim. Numa sala escura, silenciosa. Tão silenciosa que a gente conseguia ouvir 4 velas conversando. A primeira vela disse assim: eu sou a paz. Ninguém mais parece estar preocupado comigo. Por que eu vou ficar acesa? E ela se apagou. E o quarto ficou mais escuro.
A segunda vela diz: eu sou a fé. Eu não vejo mais as pessoas acreditando. Para que devo ficar acesa? E ela também se apagou. A terceira vela disse então: eu sou o amor. Ninguém mais parece me alimentar. Não vejo sentido em estar brilhando. E ela também se apagou. E o quarto ficou muito escuro. Uma criança entrou no quarto e disse: por que essas velas estão apagadas? Eu tenho medo. E a criança chorou. A quarta vela, vendo a criança chorando, disse: pegue a minha chama. Acenda novamente as outras velas. Você vai ver. O quarto vai ficar iluminado novamente. E a criança assim o fez e ficou muito feliz. Então a quarta vela disse: eu sou esperança. Muito obrigada a todos e a todas. Muito obrigada. Eu queria só mostrar mais um slide, o último, Lana, com um pequeno trecho de um livro da Ruth Rocha, em que ela diz: e depois que elas se espalham, por mais que a gente procure, por mais que a gente recolha, sempre fica uma palavra, voando como uma folha, caindo pelos quintais, pousando pelos telhados, entrando pelas janelas, penduradas nos beirais. As coisas que a gente fala de Ruth Rocha. Soltemos as palavras, gente, para que elas fiquem aí, por aí, voando, soltas, pelas janelas, pelas orelhinhas das crianças, elas estão entrando. Não desistam de falar português em casa, por mais que isso às vezes pareça assim difícil, as palavras vão ficar voando, como uma folha, pelas cabecinhas das nossas crianças, dos nossos adolescentes, e mesmo da gente. Muito obrigada a todos e a todas. Eu estou muito feliz. Eu acho que foi um encontro muito gostoso. E espero que tenha uma próxima, né? Vamos abrir um pouquinho. Não sei se a gente tem tempo para algum comentário. Eu queria só encerrar. A gente não vai ter como, né? Não teve como se apresentar. Eu queria que cada um falasse uma palavra que vem à sua cabeça nesse momento. Quem pode levantar? A gente levanta a mão e vai... Eu vou chamando e vocês vão desmutando. Não tem? Sem pensar. Marina. Carinho. Legal. Marta. Ai, felicidade. Alegria. Bárbara. Sorriso. Rosana. Intuição. Nossa, fiquei meio intuitiva agora. Mas, Dan e Érica, não sei se é seu nome, Dan e Érica. Érica. Imaginação. Márcia, muito legal. Esperança. Obrigada. Que lindo. Bia. Criatividade. Criatividade. Tem mais alguém que eu não estou vendo, que está levantando a mão e eu não estou sabendo? Ana? Diversão. Calor. Ai, desculpa, são duas Anas. Ana Lima primeiro. Ana Lima. Calor. Ana Cristina. Diversão. Adorei todas as palavras. Todas. Ainda bem que não teve nenhuma palavra que não remete a uma coisa boa, né? Tem mais alguém, gente? Eu não estou vendo. Pablo. Aventura. Aventura, gente. De fato. Muito legal. Eu acho que a gente tem uns minutinhos, se alguém quiser fazer uma pergunta ou uma comentário, a gente tem uns minutinhos. Depois eu queria colocar só um último slide com o meu contato, para se alguém tiver alguma dúvida. Mas a gente tem um tempinho. Alguém tem alguma... É cansativo, eu sei, né? Uma hora e tanto. Mas, de repente, alguma pergunta, algum comentário. Eu estou vendo bastante coisa aqui no chat, eu acabei não... Eu tenho uma pergunta. Fala, Bia.
Você tem alguma indicação de alguma história ou alguma técnica de como ajudar uma criança que está passando por um momento difícil? Sim, sim. Você não precisa falar aqui, você pega o meu e-mail, porque depende do momento, né? Eu acho que tem histórias, por exemplo, eu coloquei até na apostila que vocês vão receber, histórias que falam do momento da pandemia agora, histórias de tristeza, de perda, histórias de... Tem vários, assim, e eu acho que também você tem que olhar muito a sua criança para ver qual que é o momento dela, mas a gente pode trocar ideias, dicas, sim, porque eu acho que, como eu disse, são é muito importante a gente ver refletido, tanto para representatividade, né, como hoje está, graças a Deus, está crescendo muito essa coisa da gente ver diferentes cores, diferentes cabelos. Gente, faz muita diferença para a criança ver que aquilo que ela vive existe, é real, acontece, é humano, e ela pode ver nas histórias, né? Eu me lembro, assim, de grandes meninas inteligentes que não eram conhecidas por ser bonitas, mas eram conhecidas por ser ativas. Eu adorava essas personagens, né? Anne de Green Gables, que eu lia, mesmo Orgulho e Preconceito, personagens que vão e falam. Eu falava, poxa, é possível ser assim? Não pensar só em ser bonita? Então, nossa, com certeza. Hermione, do Harry Potter. Adoro a Hermione. Acho ela uma personagem, por exemplo, muito legal, muito forte, fala o que pensa, né? Alguém mais levantou? Bárbara, você levantou a mão? Alguém mais, gente? Algum comentário, alguma... Não precisa ser pergunta, pode ser uma... Ah, então conta. Então conta. Eu acho que ele tem um comentário. Quer contar? Conta a história. Fica. Qual história que você gosta? Do Brasil. Você gosta da Mônica? Gosta da Janilda? Marta, você tem uma pergunta? Eu vi sua mãozinha levantando. Não? Você vai declamar mais uma poesia para gente? Legal, gente. Eu tenho uma pergunta. Eu não tenho criança, mas eu estou em processo de adoção para trazer criança do Brasil para morar comigo nos Estados Unidos. Tem algum tipo de assim, literatura, porque eu preciso usar as duas, né? O inglês e o português. Meu esposo é americano. Mas, assim, literatura que seja apropriada para essas crianças que têm essa mudança radical, cultural. Tipo de... como eu posso trabalhar isso melhor com a criança? Olha, dois mundos, né? O Brasil e vai... Dessa mudança, né? Desse processo. Eu sei de livros que falam de processos de adoção muito lindos, infantis. Posso te passar também por e-mail. Agora, de cabeça, não tem, mas eu acho que tem um que se chama Mãe do Coração, Nascido do Coração, mas eu não me lembro. Eu vou você anote meu e-mail e eu te passo o nome certinho. E a Cláudia, a Lana, podem até me ajudar com relação a essa mudança cultural, livros infantis. Rita, não tô, mas assim, provavelmente tem, né, dessa diferença cultural, viver num lugar, viver no outro. Vocês conseguem pensar em algum? Mas eu diria assim... Tem historinha bilíngue, inglês e português, para contar com as crianças, um americano, outro brasileiro. Tem a Ana Cristina Gluck, né? Ela escreve uns livros e muitas vezes vem em português e em inglês. Mas eu te passo, assim, eu vou falar aqui e você não vai lembrar depois. Mas tem sim, eu tenho uma família, meu pai é americano, minha mãe é brasileira, a gente fala português em casa. Eu comprei esse livro. Né? É muito bacana. Você comprou? Eu não sei, assim, uma coisa que eu faço, às vezes, quando eu acho... pelo acesso, né? Normalmente, quando eu vou para o Brasil, eu compro livro, mas aqui eu compro muito livro aqui, e aí eu leio
o livro em inglês, depois eu leio ele em português, eu mesmo faço tradução simultânea. Então, assim, como aqui você vai ter acesso a muito mais livro em inglês, né? Às vezes você mesmo faz a tradução. E assim, às vezes nem eu vou lendo, pego a ideia e já vou contando a história em português, mas usando o livro em inglês, né? Porque aí não tem essa opção de ter as duas línguas, enquanto eles não estão lendo, você pode fazer. A ideia é deixar nossa língua viva, ou tentar juntos eles equilibrar as duas línguas, né? Mas não ter uma priorizar a outra. Aí vai lendo o livro, aí assim, às vezes até, né, assim, inventa mais ou menos, pega a mesma ideia, mas você inventa a história ali em português, né? Verdade, isso é uma dica bem legal. E uma coisa que eu diria assim, não tenham pressa também. Eu acho que o hábito de leitura é um hábito de longo prazo, muito longo prazo. Não, às vezes eu vejo comprando um monte de livro, eu acho que não é tanto isso, é um tempo, sabe? Uma constância, uma rotina, uma constância, porque sentir o dia, se o dia não tá bom, não quer ler, vamos no dia seguinte, quando tá mais descansado, tem que ser prazeroso, né? É uma coisa que, quando é prazerosa, ela começa a se retroalimentar, a criança começa a pegar o seu próprio livrinho e ir atrás, e você não tem mais que... Então, assim, tem muita calma nesse processo de inserção. Vocês já leem, claro, mas, assim, a criança tem um tempo calmo para ler e não sentir uma pressão da gente, não tanto para falar quanto para ler, eu acho muito legal. Porque eu sinto que, às vezes, a pressão pode gerar um certo acanhamento, uma certa timidez. Como eu falei, daí quando vem uma contação, uma coisa mais espontânea, elas ficam mais participativas. Eu percebo, eu tenho uma filha pequena, quando a gente vai ao Brasil, que fica todo mundo em cima falando, ela tem sotaque, ela se acanha muito, né? Então, deixa a criança bem tranquila, no momento dela, não corrija tanto, deixa ela fluidez, né? O ritmo, não precisa ficar, não é assim não, em português é assim, deixa falar, deixa misturar, eu não sou purista não, deixa misturar um pouco, e vai deixando ela entrar no português com muita calma, muita naturalidade, muita alegria, né? Tudo que a gente faz com alegria é muito mais fácil. Cláudia? Eu só queria convidar a Clélia, eu queria compartilhar uma imagem e eu vou chamar a Clélia para falar um pouquinho. Deixa eu compartilhar com vocês. Clélia, sua palavra. Eu vou compartilhar isso aqui. Essa é minha neta, ela assistindo o vídeo do seu José e o seu Antônio se visitando. Que bacana. E ela amou a história. E toda vez que ela mora no Brasil, eu moro aqui, e as histórias da Lucila e as dicas da Lucila têm me aproximado muito dos meus netos que moram no Brasil, porque com esse tempo de pandemia, cada vez a gente vai menos, desde 2019 que eu não vou ao Brasil, e esses momentos têm sido momentos muito prazerosos, que a gente criou este hábito da contação de histórias, e às vezes eu compartilho. E neste dia, a Lucila tinha gravado a história dos amiguinhos se visitando, e aí nós assistimos juntas, e eu queria compartilhar com vocês como é incrível, como eles se engajam e se participam, né? E ela ficou lá. Então, agora, toda vez que a gente conversa, ela lembra da história e ela me conta e reconta a história. Sim, isso que é legal. Que legal, que surpresa, muito legal. É o momento da vovó, né? É o momento da vovó. Virtualmente, que hoje em dia, né, a gente não está fazendo, mas quando eu vou ao Brasil, a gente faz esses momentos também de contação de história, mas também dá para fazer para quem está de longe também. Então, tem algumas avós e algumas pessoas que estão longe, também dá para a gente usar dessas técnicas. Obrigada, Lucila, por essa noite maravilhosa. Eu queria só, completando isso que você falou, gente, a vovó é um capítulo à parte, que, olha, montem grupos de WhatsApp entre vovó e neto. A minha filha, eu montei só para ela e para a avó,
E a minha sogra é muito religiosa e agora tudo minha filha escreve. Nossa Senhora te abençoe, porque é tudo que a avó escreve. É uma graça, assim, como as duas têm uma conversa paralela que a gente nem fica sabendo. Assim, montem grupos de WhatsApp, com a família, com quem tem mais afinidade. Com quem... a avó é uma maravilha, porque a avó não fala, mas faz de tudo para falar, né? E finge que fala também. É um barato, eu acho o máximo, assim, o papel dos avós. Eu queria fechar com um slide, com uma musiquinha do nosso pequenino grão de areia. E o meu... Tá. Me avisa, Lucila. Pode ir. Estrela, estrela, como será assim? Tão só e nunca sofrer. Brilhar, brilhar, quase sem querer. Deixar ser o que se é. No corpo nu da constelação estás sobre uma das mãos e vais e vens como um lampião ao vento frio de um lugar qualquer. É bom saber que és parte de mim, assim como és parte das manhãs. Melhor é poder gozar da paz que trazes aqui. Eu canto por poder te ver no céu como um balão. Eu canto e sei. Obrigada, gente. Tchau, boa noite. Boa noite.